Objetivos estratégicos. Como é que eu identifico, né? Ou de que forma eu tenho uma forma correta de identificar um objetivo e proporcionar condições para que eles possam ser, então, efetivamente alcançados. Eu não sei se vocês já ouviram falar, existe uma técnica, que é essa que está aí, chamada SMART, né? Essa palavra SMART em inglês significa esperto, né? Mas não tem nada de esperteza, não. Ela é uma palavra, se tornou uma palavra com a junção de 5 letras, né? Da S, M, A, R e a T. Dessas 5 letras, somente a letra S é que não bate com o nosso alfabeto, né? O S, nesse caso, é o específico. Seria com E, mas como é em inglês, é specific. Então, o objetivo deveria ser, na medida, né, do possível, e quanto mais for possível, específico. Não ser misturado com um monte de coisa, ou seja, deixar um objetivo bastante claro, bastante específico. O M é o de métrico, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal, ou de time, né? Um objetivo no tempo. Também não adianta estipular um objetivo para ser atingido daqui a 50 anos. A gente nem sabe se está aqui, né, em 50 anos. Tem que ser alguma coisa que seja viável, né, dentro de um tempo, claro, né, objetivamente determinado também. Vamos olhar, então, cada uma dessas letrinhas, né? O S de specific, ou seria o E de específico. Expresse os seus objetivos estratégicos de forma simples. Quando eu digo simples, gente, é para todo mundo entender. Não é para a diretoria toda entender, os gerentes entenderem, nada disso. É para eles também, óbvio. Mas o rapaz lá do chão de fábrica, né, que está operando a máquina, né, o chefe dele ou o par dele, esses caras têm que saber aonde a gente está indo e para onde a gente está querendo ir, tá? Então, que sejam simples, que sejam específicos, que sejam bem definidos e claros, né, na medida do possível, né, para todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém persegue o que não entende. Tem gente que não persegue nem o que entende. O que não entende, então esquece. Não entendi, deixa para lá, passa para outra, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, né, de um objetivo que nós fizemos por um cliente aqui da FIA, de uma aula que nós demos de administração estratégicas, que eu dei, né, lá na sede desse cliente. Por exemplo, um objetivo específico. Reduzir para esse ano o custo de manutenção da rede interna de gás, né, em edifícios residenciais. É no Brasil inteiro? Não. É em São Paulo todo? Não. É no bairro das Perdizes, aqui em São Paulo, de 15% comparativamente ao ano anterior. Ou seja, eu quero reduzir em 15% o custo de manutenção da rede interna de gás no bairro de Perdizes, né? E esse custo é de 15% se eu comparar com o ano anterior, tá bom? Eu especifiquei o máximo que eu pude. Poderia até especificar mais, mas como um exemplo, acho que ficou claro para vocês, né? Esse específico, gente, das 5 letrinhas, é a mais importante, né? Quanto mais específico o meu objetivo for, melhor condição ou melhores condições eu terei de atingir ou tentar atingir, né? Por exemplo, vamos evitar uma subjetividade, né? Do tipo, me encontre na Avenida Paulista, né? Eu perguntei para o colega aqui da UOL, que está aqui conosco, né? Que é o Tiago. Se eu disser para o Tiago, Tiago, me encontre na Avenida Paulista, isso é um objetivo? Certamente não, isso é um desejo, uma vontade, mas estão faltando coisas ali para me dar a condição de encontrar o Tiago na Avenida Paulista. Por exemplo, quando? Por exemplo, onde? Por exemplo, em que local, tá? Se eu disser para ele, Tiago, me encontre na Avenida Paulista amanhã. Poxa, já melhorou, tirei 364 dias da frente, é amanhã, mas ainda não sei aonde, né, e não sei em que horário. Aí eu digo, Tiago, me encontre na Avenida Paulista amanhã às 14 horas. Tudo bem, a Avenida Paulista tem 4 quilômetros de extensão. Eu posso estar lá às 14 horas, ele também, mas eu num ponto e ele no outro. Está faltando o quê? A especificação do local.
E, por fim, eu digo, Tiago, me encontre amanhã às 14 horas na Avenida Paulista, em frente ao número 900. É uma escadaria, eu te espero no 3º degrau. Pronto, gente. Aí, só se ele ou eu não formos, né? Porque ele sabe exatamente o horário, ele sabe exatamente aonde, ele sabe exatamente como, né, chegar lá. Eu também sei. Se ele for e eu for, nós nos encontraremos, tá? Isso é um objetivo específico. Não vão fazer como aquele garçom e aquele cliente, né? Essa historinha que a gente conta é uma piada, hein, gente? Então, no fim, eu quero ouvir de vocês pelo menos um sorriso. Eu sei que não vai dar para ouvir uma gargalhada daqui, mas eu vou ficar contente se eu souber que alguém sorriu no fim da piada. Aqui todo mundo que conta piada quer ver as pessoas rirem, né? É a história de um cliente que vai a uma lanchonete, chama o garçom e fala, garçom, por favor, me traz aí uma água mineral. E o garçom vira para ele e pergunta, o senhor quer uma água mineral natural? E o cliente, sim, claro, uma água mineral natural. Ok, o garçom vai para a cozinha, abre a geladeira, pega uma água mineral, coloca a água no copo, o cliente olha, mas peraí, garçom, essa água não tem gás. Aí o garçom diz, mas espera um pouquinho, eu perguntei se o senhor queria uma água mineral natural, o senhor me disse que sim. Mineral é sem gás. Ele, como sem gás? Para mim, toda água mineral é com gás. Está aí o ponto de vista e a vista do ponto que nós vimos, né? Toda água mineral é com gás, porque senão não seria uma água mineral, seria uma água torneral. E ficar aquela discussão, água com gás, água sem gás, aí o cliente vira para ele e fala o seguinte, garçom, esquece a água mineral e, por favor, me traga um chopp. E o garçom pergunta, o senhor quer um chopp escuro? E o cliente diz, claro. Pronto, acabou a piada. Todo mundo rindo. Ah, não precisa exagerar na gargalhada não, né? Claro por quê? Claro, eu quero um escuro ou não, eu não quero um escuro, eu quero um claro. Vejam que os dois não se entenderam aí, nem na água mineral e muito menos no chopp, tá? Então, de novo, gente, objetivo específico mesmo, ele tem que ser claro. Os dois que estão participando dele, ou as pessoas que participam, têm que entender perfeitamente. A segunda letrinha é o M de mensurável, né? Estipule o seu objetivo de forma que ele seja mensurável, que ele possa ser medido. Ninguém melhora o que não é medido. Ninguém melhora o que não é acompanhado. Ninguém melhora o que não é controlado. Tá? Então, por exemplo, né, estipule objetivos estratégicos que possam ser medidos, acompanhados, checados, suportados por fatos ou dados. Se eu tenho alguma coisa para ser feita em 12 meses, eu tenho que ter condição de acompanhar a elaboração desse objetivo a cada mês, eventualmente a cada semana, ou até a cada dia, por que não? Tá? Por exemplo, né, atribua percentuais, patamares de acompanhamento, níveis a serem atingidos. Tá? Como eu disse, eu quero alguma coisa em 12 meses, eu vou dar uma condição mensal desse patamar para ser atingido. Né? Quanto mais mensurável, quanto mais claro possível de ser comparado, maior a possibilidade de atingir um objetivo. Por exemplo, o que está aí, né? Um exemplo seria aprimorar em 30% até dezembro do ano que vem a divulgação, treinamento e aplicação do RIP. RIP, dentro de uma indústria de gás, é o regulamento de instalações prediais, né, para gás, para toda a equipe técnica. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero aprimorar em 30% até o ano que vem essa divulgação. Eu posso pegar esses 30%, dividir aí por 12, eu vou ter alguma coisa perto de 3% ao mês, um pouco menos, né? E acompanhar isso mensalmente, ok? A terceira letrinha, gente, é o atingível, né? Um objetivo tem que ser atingível, não pode ser uma coisa impossível, né? Defina os seus objetivos estratégicos de forma desafiadora, claro, de forma ousada, mas também que possa ser alcançada num prazo previsto. Evite, por exemplo, né, obter, por exemplo, um exemplo como essa aqui, né? Obter a carteira de clientes 50% maior até o fim do mês de outubro de 2020. Quer dizer, nós estamos no mês de agosto praticamente terminando, setembro está entrando aí na semana que vem, e eu quero que em um mês vocês subam 50% até o final do próximo mês. Me parece algo não possível de ser atingido. Se não for possível, gente, não faça, né? Alguma coisa, se estenda, faça menos, corte, fatie isso
em pedaços menores, para que a gente possa efetivamente alcançá-los, né? Outro, por exemplo, superar em 25% o volume de vendas da concorrente líder de mercado da região sul em 45 dias. Se eu tenho um líder de mercado e eu não sou esse líder, né, 45 dias me parece um tempo muito exíguo, né, muito pequeno para eu superar esse meu líder de mercado. É algo que muito provavelmente eu não vou conseguir fazer, e se as pessoas, né, perceberem que são coisas que não são factíveis, você vai ver as pessoas sorrindo como esse senhor que está do lado aí. Para quando que você quer mesmo que eu entregue para você o trabalho? E dá risada. Aí, gente, a gente cai no descrédito. Pior coisa é a gente cair no descrédito, né? Muito bem. A quarta letrinha é a R de relevante. O objetivo tem que ser relevante. Relevante para quem? Para todos, né? Para a organização, para a equipe, para mim, que estou criando esse objetivo. Então, objetivos apropriados ou importantes, estratégicos para a organização, para a função e para o indivíduo. Se não for relevante, não é um objetivo, é só um desejo, né? Por exemplo, reduzir em 0,8% os custos com materiais de reposição no período de 5 anos. 5 anos para reduzir 0,8%. É algo tão pequeno que as pessoas vão deixar para fazer isso no último mês do 5º ano, tá? Então, o objetivo, de novo, né, tem que ser específico, tem que ser medido, tem que ser atingível, mas tem que ser relevante. E o último, gente, é o tempo, né? Aquilo que eu disse, não adianta colocar um objetivo para daqui a 50 anos, né? Eu tenho que estipular. Ou, se for um objetivo daqui a 50 anos, ele pode ser colocado desde que pessoas sejam depois, né, sejam superadas aqui ou suplantadas para acompanhar isso em 50 anos. Uma pessoa sozinha, muito provavelmente, não vai ter essa chance, tá bom? Então, vamos lá. Determine de forma igualmente clara e atingível no tempo, né, o tempo em que esses objetivos estratégicos devem ser alcançados. Eu não sei se vocês já ouviram falar em pontualidade de Réveillon. Essa é a mais, né, é a mais efetiva pontualidade do mundo, né? Por que eu digo que é efetiva? Imagine todos nós aqui numa sala, né, no fim desse ano, esperando o ano novo. E aí, quando faltam 10 segundos para acabar o ano, né, 31 de dezembro de 2020, que Deus o leve, né, que ele fique longe e vá embora mesmo, né, a gente faça aquela contagem regressiva do 10, 9, 8, 7, 6, até o 0. E aí, pá, meia-noite, todo mundo feliz, ano novo, todo mundo se cumprimenta, a gente troca presentes, eventualmente, ou troca brindes, né? E nessa sala tem alguém que está meio sonolento, o cara acorda daqui a 10 minutos. E quando ele acorda, ele levanta a taça e fala, opa, feliz ano novo. Pronto, gente, 10 minutos no Réveillon é uma eternidade, né? Você tinha que ter comemorado à meia-noite. Você ia comemorar o Réveillon meia-noite e 10, estando todos juntos numa sala, você perdeu o seu tempo. Então, pontualidade de Réveillon, né? Tem que ser pontual. Vamos falar aí dos 2 P's, ou talvez 3, né, que identificam e influenciam uma estrutura organizacional e fazem com que esses objetivos que nós estamos falando aí sejam atingidos ou possam ser atingidos. O primeiro P, gente, são os processos, né? Os processos muito bem avaliados, analisados, medidos, né, vistos em que tempo eles têm que ocorrer, né, relevantes, subjetivamente claros para todos entenderem. E o segundo P são nós, né, as pessoas. Nada disso que a gente vai falar aqui ocorre se não tiver processos bem definidos e pessoas muito bem treinadas e a fim de fazer com que as coisas aconteçam. Eu falei o terceiro P porque tem um outro P ligado a pessoas, que eu costumo dizer, isso não é acadêmico, mas é uma coisa minha, né? Pessoas com paixão. Não é compaixão, é com paixão. Pessoas apaixonadas pelo que fazem, pessoas que estão ligadas àquilo que estão fazendo, tá? Pessoas que querem fazer parte, não estão ali simplesmente por estarem, né? Outro momento, eu estava conversando com um colega aqui, ele disse, puxa vida, mas se o professor está ali na frente, eu quero, né, me dedicar a ele está se dedicando a mim. Então, eu tenho paixão, eu tenho vontade, eu tenho, né, interesse em fazer com que tudo o que ele esteja dizendo, que eu estou pagando para ele falar,
eu tenha, né, condição de entender e seguir para frente. Isso é paixão, tá bom? Isso tudo leva, então, à obtenção dos nossos objetivos que nós falamos aqui. Primeiramente, os processos. Vamos lá, o que são processos, né? Processos são os caminhos, são as ferramentas, né? Caminhos, ferramentas utilizadas no quê? E para quê? Para um correto planejamento daquilo que se quer atingir, estabelecimento e obtenção desses objetivos. Esses processos, né, devem ser mapeados. Mapeados seriam conhecidos, né? O que a gente chama, tem uma expressão em inglês chamada walkthrough. Walkthrough é o caminhar, né, entre, ou caminhar através, né? Fazer um caminho desses processos, conhecendo eventualmente seus riscos, né? Todos os processos têm ameaças, têm riscos, fazendo com que esses riscos sejam identificados, sejam mitigados através de controles ou de atividades de controles que reduzam esses riscos a um apetite, vamos chamar assim, de riscos da nossa própria empresa, né? Até onde a gente aceitaria riscos, né? Tem empresas muito mais ousadas e tem empresas muito mais conservadoras. Eu tenho que saber aonde eu estou para conhecer esses processos e saber até onde eu posso ter esse apetite de risco, né? Mais aberto ou menos aberto, né? Ver se tudo isso está dentro do quê? Da incumbência dos próprios gestores, até porque os processos são incumbências dos gestores, são os homens do negócio, os homens dos processos, né? Vamos lá, processos são finalmente planejados, né, gente? Eu tenho que planejar alguma coisa para atingir um produto final. Planejamento é um fundamento básico desta área de gestão empresarial que nós estamos falando com vocês, tá? Planejamento e, de preferência, já que nós estamos falando a noiva do momento, que é a palavra estratégica, né? Estratégico, planejamento estratégico. Então, vamos lá. Finalidade, então, de um processo de planejamento estratégico, né? O processo de planejamento estratégico tem um fim, que é aquele que nós estamos falando até agora, produzir resultados através do quê? Da obtenção dos objetivos estratégicos que foram almejados. Então, os resultados me levam à condição de atingir esses objetivos. Então, produzir resultados é a finalidade de um planejamento estratégico. Para quê? Para que os objetivos sejam atingidos. Isso já falamos bastante, né? Eu pediria para vocês, aí de casa, né, onde vocês estão, que fizessem uma reflexão sobre a importância do tema planejamento estratégico, e aí com o maior número de detalhes que vocês pudessem colocar, né, através deste quadro abaixo. Eu vou colocar uma figura, eu gostaria que vocês pensassem. Eu vou pensar junto com vocês daqui a pouquinho. A figura é esta que está aqui, olha. Eu tenho duas palavras, né, planejantes, e eu tenho que colocá-la dentro de um quadro, né? Isso é um processo. Eu tenho que finalizar esse processo, colocar duas palavras dentro de um quadro. Mas aí eu vejo que uma das letras, ou a última letra, né, não vai caber no quadro. Uma coisa, gente, é eu perceber isso aqui, no final desse processo. A outra coisa é eu perceber isso aqui. Aliás, eu diria, a outra coisa é eu perceber antes de partir para uma execução de colocar essas duas palavrinhas nesse quadrado, nesse retângulo que eu citei para vocês. Porque se eu percebo antes, eu tenho a condição de me replanejar, tá? E refazer, de rever. Rever, replanejar, refazer. Aqui é uma coisa, ali é outra totalmente diferente, né? Como a gente brinca, ali Inês é morta, né? Já foi, o tempo já era, eu tenho que fazer tudo outra vez, tá? Então, antes de partir para uma execução, e a gente vai falar muito de planejamento e execução, é importante que eu me, né, atente a isso aqui. Se eu tiver que rever alguma coisa e refazer, que seja no momento do planejamento em si, e não da execução. E se for na execução, que seja no início da execução, e não lá. Outra reflexão que eu faria aqui é o seguinte, né? Eu estou com uma letra S, tentando fazê-la caber aonde? Dentro do espaço que eu determinei. Nós, brasileiros, não gostamos muito desse termo planejamento, né? Nós somos bem diferentes dos orientais, por exemplo, né?
Se a gente dá para um japonês, um chinês, um coreano, 10 minutos para ele sair dessa sala, e ele não sabe como é que aciona a maçaneta da porta para sair, ele tem 10 minutos, ele vai planejar provavelmente 6, 7, 8 minutos. E os outros minutos que sobram é que ele vai partir para a execução. Nós não, nós fazemos exatamente isso. A gente não planeja, a gente executa e vai perceber o erro aqui. Nós, se tivermos que sair da sala em 10 minutos, estou dizendo nós sem ofender ninguém, estou dizendo a maioria, né, dos brasileiros ia lá olhar para a porta, opa, é para sair, então vamos sair. A gente vai, mete a cabeça na porta, empurra a porta, dá uma chinelada na porta, e depois de 10 minutos a gente eventualmente descobre onde é que está a maçaneta. E talvez saia, ou talvez não saia, fica aqui dentro para sempre porque não consegue fazer. Tá? Por conta do quê? Da aversão, né, entre aspas, que a gente tem ao planejamento. Então vamos tentar com esse curso também, ou com esse bate-papo, deixar esse medo de lado, essa aversão de lado, porque isso faz parte, né, de um bom, né, de uma boa gestão de qualquer um de nós. Tá? Então, eu estava dizendo, o S está meio fora, o que a gente faz? A gente tenta colocá-lo dentro, né? A gente empurra, e o que a gente fala muito bem aqui no Brasil, a gente faz uma garibada, né? A gente dá uma garibada ali e dá uma empurrada no S. E aí eu pergunto, como é que fica a qualidade do seu trabalho quando você tem que empurrar um S para dentro de um local onde ele não cabe, né? Vai ser boa ou vai ser ruim? Não preciso responder essa pergunta, não é? Muito bem, gente, olha... Veja essa expressão do John Black. Né? John Black foi secretário de Estado americano. Eu achei muito legal essa expressão e eu trouxe para esse curso aqui para que a gente grave, né, e fique com ela na mente. Né? A maioria das pessoas não planeja fracassar. Ela fracassa por não planejar. Né? Os americanos também não são muito de planejar, mas são melhores do que a gente. Ainda piores do que os orientais, perdão. Mas são melhores do que os brasileiros ou os latinos de uma forma geral. Então, ninguém planeja fracassar. A gente fracassa, gente, justamente pela falta de um bom planejamento. Bom, e aí eu diria o seguinte, né? O que não é planejamento estratégico? Né? O acaso é um planejamento estratégico? A coincidência é um planejamento estratégico? Não. Acaso é acaso. Né? Eu saio agora para almoçar, acho uma nota de R$100 aí no jardim do prédio. Quantas vezes eu vou sair para almoçar e achar uma nota de R$100, né, no chão, no jardim do prédio? Talvez uma vez na vida e olha lá. Né? Coincidência é aquilo, né? Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Então, eu não preciso planejar, porque toda vez que eu quiser fazer alguma coisa, eu deixo a coisa andar e, coincidentemente, tudo aquilo que é para dar errado vai dar certo. Melhor para mim. Rotina. Rotina também não é planejamento. Rotina é o que eu eventualmente planejei uma vez na vida e tornei rotineiro as outras vezes. Se eu tiver que mudar essa rotina, eu tenho que replanejar, mudar esse processo. Sorte, né? Sorte também não é planejamento, né, gente? Sorte é a intersecção do quê? Da capacitação, né, com a oportunidade. Eu tenho que estar capacitado para ter uma oportunidade. Senão é acaso. Né? Acaso é quando eu não estou com nada, como eu disse, achei lá a nota de R$100. Eu não estou capacitado, qualquer um de nós, para achar uma nota de R$100. Isso foi um acaso totalmente. Eu não me preparei para isso. Né? Existia um jogador muito famoso, né, na década de 60, que dizia o seguinte, né, quanto mais eu treino, ele é um jogador de basquete, né, mais cestas eu consigo fazer. Aí sim, isso não é sorte, isso é a intersecção com o preparo e a oportunidade. Né? O oportunismo também não é, né, um planejamento. Né? Eu fui oportuno, aconteceu, vamos fazer, isso nunca vai ser eventualmente igual da próxima vez. Então, também não é um resultado positivo, ou não é, né, o planejamento não é um resultado positivo, obtido sem nenhuma estratégia definida. Eu tenho esse filme, eu não sei, esse filme não tem som, mas está aí no material de vocês vão ver que esse gol é válido, né? Eu vou explicar mais ou menos esse filme, não vou passá-lo agora, mas vocês vão assistir e vocês vão ver. O gol é feito e o goleiro, né,
Perdão, o goleiro defende a bola que esse atacante vai chutar aqui, e quando ele defende, ele entra para cá, para o campo, e o atacante do time adversário se coloca atrás do gol. E sem que ele perceba, né, quando ele coloca a bola em campo, o atacante vem por trás, tira a bola dele e marca o gol. E esse gol é válido. Aí eu pergunto, né, esse gol foi planejado? Certamente não, ninguém planejou fazer esse gol dessa forma. É óbvio que o técnico de ambos os times deve ter orientado a cada um dos seus jogadores para não fazer isso. Mas nesse jogo, especificamente, com aqueles dois jogadores, certamente isso não foi orientado. Tá? Isso é o que nós falamos aqui atrás, né? O acaso, a coincidência, o jeitinho, né? A sorte, eventualmente o oportunismo, mas nunca um planejamento. Por outro lado, gente, eu tenho um outro filme que vocês vão ter a oportunidade, de assistir, né? Que fala exatamente sobre planejamento. Então, o filme a seguir pode ser considerado um exemplo de planejamento estratégico. Por quê? Esse é o filme, nós não vamos passar aqui, mas vocês terão a condição depois, pelo link, de assistir esse filme. E vocês vão ver que esse, sim, é um exemplo claríssimo, né, de planejamento estratégico. Por quê? Porque nesse filme nós temos o quê? Né? São definidas as prioridades, como eu falei anteriormente aqui. São permitidos, né, os objetivos serem claros, né? A visão do negócio está muito clara. Onde é que a pessoa ali está, que na verdade é um garoto de 7 anos, né? E aonde ele queria estar depois de um tempo. Né? Nesse filme nós vamos identificar adequadamente, né, a estratégia que foi empregada e os objetivos que foram alcançados ali. Vocês vão ver qual era o objetivo do garoto. Né? Nesse filme também foram alocadas pessoas capacitadas, né, para atingir os objetivos e a identificação desses objetivos, como é que foram definidos. Então, o garoto não tinha a condição sozinho de atingir esses objetivos, ele precisou contar com o pai e com a mãe. Foram esses os, entre aspas, players, né, que fizeram com que o objetivo dele fosse alcançado. Então, ele previu, ele enxergou, né, ele obteve as possibilidades, ele analisou os riscos antes que eles pudessem acontecer, ele quebrou paradigmas, identificou caminhos, descobriu soluções, fez diferente, fez o novo e não fez de novo, ou seja, a rotina, ele fez o novo e não o de novo. Tá? Ele projetou, ele testou alternativas, ele identificou ações em respostas a mudanças e, por fim, e talvez o mais importante, ele acompanhou e interagiu a coordenação dessas ações que ele desenvolveu até o final. Até porque, gente, nada acontece por si só, né? A gente planeja, mas a gente executa depois. A execução não acontece por si só. Nós temos que acompanhá-la também. Então, assistam o filme e vocês vão ver o porquê que esse filme se enquadra exatamente nesse roteiro que eu preparei para discutir com vocês sobre um ideal planejamento, né?